Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 97º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16. Está escrito assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É interessante se pensar que, uma vez que você está livre em Cristo, uma vez que Jesus te liberta, uma vez que você recebe essa ressurreição em Cristo, porque fato é que a palavra de Deus diz que nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, antes de Jesus, o que você está fazendo é vivendo. Não a vida verdadeira, mas você está experimentando a morte que vem do pecado original. Então muita gente acha que está vivendo o melhor da sua vida, mas o fato é que está vivendo em pecado. Morto espiritualmente. E aqueles que estão deliberadamente fazendo coisas ruins estão recebendo o salário do pecado, que é a morte. Mas em Cristo nós temos vida, e uma vez que estamos em Cristo Jesus, temos vida e vida em abundância, somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aqui Paulo está mostrando algo que é muito natural que se acontece em nossas vidas, que é quando somos libertos, mas as nossas escolhas através do tempo nos levam a experimentar a mesma vida antiga de uma forma mais comedida, de uma forma mais regrada, ou nos faz experimentar coisas diferentes, que ainda são pecado, mas que na nossa perspectiva e no nosso conceito de liberdade acabamos pecando. E é aqui que ele fala isso. Nós somos chamados para a liberdade. Mas não use essa liberdade para dar vazão à libertinagem, dar vazão às coisas da carne. Fato é que quando a gente vê, por exemplo, cristãos que, porque tem a sua salvação garantida de alguma maneira, elas acham que porque determinada coisa não é explícita na palavra, não é pecado. Mas a palavra sempre nos auxilia e nos aconselha a coisas que levam ao pecado. Então, às vezes, fazer algo não é pecado em si, mas vai te levar a cometer pecados. Então, o conselho desse dia é que você viva como disse Paulo. Vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfarão a vontade da carne. Vivam pelo Espírito. E como é que se vive pelo Espírito Santo? Como é que se vive... Como é que eu faço isso? Ponto principal e crucial disso é que você precisa ler a palavra. O Espírito Santo vai te auxiliar na leitura da palavra, na revelação da palavra. E a revelação da palavra vai te mostrar o que é pecado ou não. E ainda mais, o Espírito Santo vai ser o discernimento em seu coração para poder te mostrar o que é errado de fato. A palavra de Deus diz em outro texto que tudo que é aparente ou tem aparência do mal, foge. Tudo que parece mal, não é mal ainda. Não é bem um pecado, mas tem cara de, assemelha, lembra. Pode ser que leve. Então, se existe a possibilidade de algo te levar ao pecado, não faça. Isso que é viver pelo Espírito, é viver guiado por uma certeza no seu coração de que aquilo não faz bem. É como, por exemplo, na minha vida eu era muito festeiro antes de Jesus. Ia para muita festa. E aí eu entreguei a vida para Jesus e aí as coisas começam a não fazer mais tanto sentido. Compreende? Assim, certos lugares, certos ambientes, até certas amizades começam a
Você percebe que a frequência não é a mesma, você percebe que o ambiente não é legal, você percebe que a companhia não é legal, você percebe que aquilo... sabe quando tem aquela dúvida? Não sei, eu acho que eu não vou. Se você tem o sentimento de eu acho que não vou, é melhor não ir. Porque a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Se há dúvida, se há um sentimento lá no fundinho do seu coração dizendo não faça isso, não faz. Muitos vão dizer, não, mas isso é medo, isso é isso, isso é aquilo. Não. Você vai entender quando é realmente medo, porque aí eu digo pra você, quando é medo de dar um passo, mas aquele passo faz parte da vontade de Deus para sua vida e você vive pelo Espírito, o Espírito Santo testifica no seu coração, dê o passo, porque o milagre é garantido. Agora, quando não é nada relacionado a isso, mas é algo, sei lá, um convite de alguém, um convite de um trabalho, um convite de uma situação, participar de algo, assinar algum documento, fazer uma aliança com alguém, começar algo, e lá no fundo do seu coração existe um discernimento dizendo, calma, não é hora ainda, você está acelerado demais, para um pouco e pensa, ora a respeito, espera a resposta, não é hora ainda, não faça isso, não faça aquilo. Aí é quando você está vivendo pelo Espírito, você, realmente, talvez esteja rushando muitas coisas, esteja indo muito rápido, deixa eu segurar um pouquinho. Talvez isso seja demais agora, talvez isso não é a hora, talvez... E aí você vai ponderando e vai orando e esperando no Senhor a resposta através da sua palavra e da pregação do Evangelho. Hebreus capítulo de número 10 vai dizer, lá no versículo 25, não deixeis de congregar, como alguns têm feito. Uma coisa muito importante para entendermos é que estar na igreja, congregar em comunhão com os irmãos, é quando você dispõe do seu tempo para dar atenção exclusiva durante um período de tempo no seu dia, no seu final de semana, para ouvir Deus. Nós temos muitas orações e nós precisamos de respostas. E às vezes as respostas não vêm ali no nosso momento de oração, no nosso devocional. Às vezes não vem num vídeo na internet, mas às vezes vem. Mas a maioria das respostas que eu obtive foi quando eu me dispus a ir para a igreja, sentar na cadeira e dizer, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Então prestar atenção nos detalhes da mensagem que está sendo pregada. E ali, Deus vai respondendo ao nosso coração. E o Espírito Santo vai traduzindo ali para cada indivíduo dentro do lugar, cada mensagem que cada um precisa receber. Então, viva pelo Espírito. Para de dar vazão à carne. Para de dar vazão às coisas mundanas. Tem gente que tem abertura na alma para tudo que é coisa, mas para Deus, não, que Deus, religião, isso e aquilo. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Então, meu convite para você hoje é tenha mais relacionamento, tenha mais intimidade com Deus. Tá certo? Deus abençoe sua vida e te vejo amanhã.